uma postura de avanço, de construção de um projeto nacional de desenvolvimento só com a esquerda. A gente entende isso e por isso aposta nessa aliança mais ampla e por isso aplaude, inclusive, que o PMDB hoje tem esse espaço no governo, esse compromisso diferenciado que não teve em outros momentos. Mas isso nos força ao mesmo tempo, porque é aí que entra uma questão central aqui do nosso bate-papo. Uma coisa é a postura que o governo, que os parlamentares, que a gente tem enquanto parte do governo, enquanto os nossos camaradas aí que atuam na frente institucional. Esse pessoal tem que ter um compromisso, tem que ter uma atitude de como tiveram os nossos parlamentares na votação do salário mínimo, que votaram com a proposta do governo, que até vou insistir, vou voltar nisso, que não concluí essa ideia, uma proposta do governo que foi de cumprir o acordo feito com as centrais sindicais. O acordo com as centrais era esse de que o salário mínimo subiria de acordo com o PIB mais inflação, o PIB de 2 anos antes. O salário mínimo não subiu mais esse ano porque o PIB de 2 anos antes foi zero, que foi o PIB do auge da crise. Então, por isso que o salário mínimo teve esse crescimento aí para 545. Foi cumprindo o acordo com as centrais sindicais que se chegou a esse valor. O que as centrais sindicais reivindicavam? Que como o PIB foi zero, que já antecipasse o aumento do ano que vem, é só antecipar o aumento, era isso que as centrais cobravam. O 580 era antecipar o aumento, olhando para o PIB do ano passado, que foi maior, que foi de novo elevado, de 6%, de quase 6%, então antecipando o aumento do ano que vem para esse ano chegar em 580. Então, quer dizer, o que a Dilma fez não foi quebrar o compromisso do trabalhador, foi cumprir o compromisso com as centrais sindicais, feito do governo Lula, e foi esse resultado aí que as centrais desgostaram, que o movimento social se posicionou contra, porque de fato a gente tem que reivindicar um aumento maior, porque a gente sabe que não é real esse PIB de zero, foi um PIB real, um PIB que foi bastante circunstancial por conta do momento de crise. Nossos deputados, os deputados de esquerda, todos os partidos de esquerda, votaram pelos 545, votaram com a Dilma. Não nos interessava, isso é muito importante para a gente entender, não interessa a ninguém do campo esquerda, muito menos a nós, jovens socialistas, ter uma derrota do governo na primeira votação polêmica. Porque se o governo perdesse agora, e perderia agora, não seria para a esquerda, não perderia agora por causa dos 15 votos do PCdoB, somado aos 15 deputados federais que tem o PSOL, não seria com isso que perderia. Quem derrotaria a Dilma, né? Então os 15 do PCdoB mais os 3 do PSOL, não seriam esses que conquistariam o salário mínimo de 580. A Dilma teria sido derrotada pelo PSDB, pelo DEM, que também estavam lá, ridiculamente se vestindo de trabalhadores. O Assemineto fez o mesmo papelão do Alckmin, na campanha do Alckmin. O Assemineto se vestiu de trabalhador, botou uma camiseta de trabalhador, camiseta plenária, lá no plenário da Câmara, que defendia 580, porque a Dilma estava fazendo uma irresponsabilidade com o trabalhador. Nós teríamos perdido para esse campo, para a direita, e perdido agora numa votação que nos interessava, porque o salário mínimo seria maior, mas que enfraqueceria a Dilma para as votações que de fato são essenciais para o Brasil, que é aquilo que a gente defende e luta, que é a aprovação das reformas estruturais do Brasil. Porque daí esse campo que votou pelo salário mínimo de 580 não votaria com a gente, não vai votar com a gente nas reformas estruturais, na reforma urbana, na reforma da educação, na reforma dos meios de comunicação. Então não nos interessava institucionalmente perder aquela votação do salário mínimo. Era importante para a gente que todos os parlamentares, e que somado ao PMDB, nós ganhássemos, o governo Dilma ganhasse aquela votação dos 545. Mas isso eu estou falando é do campo institucional. Isso são os nossos deputados federais eleitos que têm que ter esse compromisso com a Dilma, é o nosso ministro. Esse pessoal tem que lutar sempre pela vitória do governo Dilma. Nós temos que compreender essa conjuntura. A gente tem que entender o que está posto, tem que entender o que significaria uma derrota da Dilma nessa votação dos 580. Tem que entender quem é que teria derrotado ela. Seria a direita e não a esquerda. Mas, ao mesmo tempo, é mais necessário do que nunca que o movimento social no Brasil tenha uma postura de autonomia frente a esse governo. Isso eu também acho positivo, uma questão da postura da Dilma, diferente da do Lula, também aqui me referindo
da nação e, mais do que propicia, nos exige um maior compromisso, uma maior autonomia dos movimentos sociais para garantir que esse governo não faça o que a gente está dizendo aqui que pode fazer, que é um governo tão ao centro, mas tão ao centro que já não se diferencia nem de um governo da direita. Quem pode evitar que isso aconteça são os movimentos sociais, é a ação, aqui é a guerrilha do movimento estudantil que tem que sair para as ruas contra o aumento do transporte, como tem feito aqui em São Paulo, que tem que sair para as ruas para exigir maior investimento na educação, porque esse corte de gastos foi um corte criminoso. Isso é um arrojo, o que foi feito não foi corte de gastos, não foi ajuste fiscal. Esse é o discurso da Dilma, do Manteiga, a gente não tem que aceitar esse discurso, é um arrojo no Brasil. Um corte de 10 bilhões de reais na área social significa aí a gente trancar, ou a gente impedir que o projeto de desenvolvimento para o qual a Dilma foi eleita para cumprir, ele aconteça. Sem esses 10 bilhões, a gente não vai conseguir continuar aumentando vagas na universidade pública, não vai conseguir continuar aí crescendo a economia e crescendo aí a nossa condição de habitação através da Minha Casa Minha Vida. Não vai conseguir fazer a necessária reforma da saúde, porque hoje a saúde é o principal problema do país. A gente às vezes esquece de falar da saúde, mas a saúde, hoje o sistema público de saúde é um dos maiores problemas do Brasil, porque é um absurdo, também é crime que se faz com o trabalhador que precisa do hospital público, que depende do SUS para fazer cirurgias ou para resolver aí os problemas de saúde. Então, se esses 10 bilhões, não vai dar para investir em nenhuma dessas questões aqui que eu coloquei e que a gente sabe que são essenciais. Então, foi feito um corte que, eu repito, foi um arroxo que foi feito, é uma política que não está de acordo com o momento que o Brasil vive, com o momento da economia, e nós, como movimento estudantil, então, temos que vacilar e sair das ruas para dizer que não aceitamos corte na educação, que queremos 10% do PIB investido na educação brasileira para ampliar a universidade pública, para ampliar é a Conan que tem que ir para a rua, que é a nossa associação, a nossa Confederação Nacional de Associação de Moradores, dizendo que precisa ser feita a reforma urbana, que é muito mais do que Minha Casa Minha Vida. É as mulheres precisando sair das ruas, exigindo uma política de financiamento aí para as políticas públicas que dizem respeito às mulheres. Então, quer dizer, o movimento social, repito, pode mais do que antes, porque não tem aquela pessoa do Lula que muitas vezes ali ocupava o espaço do movimento social, e precisa mais do que antes, porque esse é um governo diferente, com uma correlação de forças diferente, que exige da gente essa postura autônoma, crítica e independente aí em relação ao governo. Curso rapidinho, né? Se fosse a questão, talvez, principal da sua fala, é a grande contradição que a gente vê no sistema legislativo, né? Que é, primeiro, a política econômica, a política macro-conservadora, certo? Eu queria primeiro, você até falasse um pouco, como enfrentar também esses desafios, certo? Sobre esse modelo, esse tipo de política econômica, ou seja, se dá também um pouco a respeito da reforma do sistema financeiro, certo? Porque nós precisamos enfrentar o controle do capital especulativo no Brasil, nós precisamos ter o controle de entrada e saída dos dólares, nós precisamos ter o controle, o debate sobre a questão do ajuste fiscal, o debate sobre a reforma tributária, essa questão também dos juros, ou seja, você citasse também, certo? Para falasse um pouco também sobre essa questão da necessidade da reforma do sistema financeiro, certo, do nosso país. A outra questão, que você citasse também, essa questão talvez também está muito assim, na nossa garganta, no início do governo da Dilma, essa questão da visão do certo regionalismo, né, do PT, do PT, do governo da Dilma, ou seja, não só essa relação, claro, da composição do governo, né, mas também da relação política, ou seja, como nós vamos também, certo, fazer e sustentar um governo democrático, certo? Um governo, inclusive, fortalecendo a base do governo, de esquerda, inclusive fortalecendo o debate da esquerda sobre o governo da Dilma, diante também dessa dificuldade, dessa visão predominante do PT de hegemonismo, ou seja, uma dificuldade, como a gente também enfrentar isso, como a gente
como que o partido está me apresentando também essas saídas para enfrentar, né, essas questões. Eu acho que são duas questões também que você, assim, iniciou a fala sua, assim, muito bem, falando nesse âmbito mais geral, até uma análise bem completa, mas acho que são duas questões também centrais que a gente poderia aprofundar, que você poderia explorar também. Falando do esporte da educação, os estudantes, pelo menos eu vejo como teve concurso ano passado, esse ano a gente está, a maioria dos cursos estão sendo professores, não todos contratados professores substitutos. E nós, estudando e debatendo, os professores são aquela coisa, né? Eu estou falando presidente, não, é a presidente de vocês. E a gente fica meio sem saber como se posicionar sem comprometer, porque é complicado, porque precisa de professor. Precisa, às vezes, também, né, de funcionário, eles não podem tomar posse, sabe? E aí, como é que a gente fica? Porque ela, na campanha dela, foi a ampliação, né, das escolas técnicas, mas com esse foco, esse ano não pode ser. E nós queremos. E aí, como a gente se posiciona, sempre quando eu vou ver. Sobre a ótica da recuperação econômica nacional, sobre os esportes, como que fica a questão da soberania nacional com os esportes do Exército Brasileiro? O orçamento do Exército Brasileiro, a opinião dos políticos sociais, das sociedades civis, em relação a isso? Vamos lá, só retomando aqui, da rodada anterior, acho que eu não falei para as pessoas saúde, né? Que a Mandara colocou. Deixa eu falar essas coisas mais. Bom, vamos lá. Por essa questão aí do PT. Na mesma lógica que eu estava falando antes, o Lula ocupar em grande medida um papel, assim, um espaço dos movimentos sociais, o Lula tinha um controle sobre o PT também muito maior do que a Dilma tem. A Dilma é uma nova filiada do PT. A Dilma não é petista. Ela é filiada do PT. Recentemente ela não tem esse DNA petista. E ela é apoiada hoje pelo grupo partidário, mas ela não faz parte desse métier do PT. O Lula foi o fundador do PT, né? O Lula foi um dos idealizadores e o principal fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo, na Minha Terceira. Então a Dilma, ela tem uma dependência em relação ao PT, uma falta de autonomia em relação ao PT muito maior do que o Lula tinha. O Lula, às vezes, nem via, passava por cima das questões do PT, porque sabia que ali era o campo dele. Ele ia falar, o partido podia, a direção nacional do PT, pela opinião, o Lula implementava ontem, pelo presidente, porque tinha total controle e confiança sobre a militância petista, sobre, inclusive, os parlamentares do PT, coisa que a Dilma não tem, pela característica dela, de ter vindo. A Dilma é uma trabalhista. A origem da Dilma, ela foi militante, como todos vocês sabem, foi militante da Palmares, da PPL, na ditadura militar. Então foi uma militante que se contrapôs aí à ditadura militar. Depois ela foi trabalhista, ela foi filiada durante muito tempo ao PDT, no Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul. Ela era uma brizolista, por assim dizer. Ela é daquele campo trabalhista que defende uma política de nacionalista a partir da valorização do trabalho, do trabalhador, enfim, ela vive esse campo. Então ela tem uma identidade como projeto petista em grande medida, mas ela não é petista, não tem o PT do seu DNA diferente do Lula. Isso fez com que ela virasse muito mais refém do PT do que o Lula era. A Dilma hoje, em grande medida, refém do PT. Hoje o presidente nacional do PT, o José Eduardo Dutra, que é uma pessoa assim, com grandes dificuldades de diálogo, uma pessoa assim, bastante de difícil articulação com ele, o José Eduardo Dutra tem um poder sobre o governo, sobre a Dilma muito grande. Então o PT hoje ganhou espaço, por isso inclusive tem indicação de ministérios. O PT hoje tem muito mais ministérios do que tinha antes. Inclusive o PT,
espaço, quando quer espaço, quando luta por espaço, o governo luta nesse sentido, querendo assim dizer, nós temos muito a contribuir, nós temos uma preocupação muito grande e avançada aí a dar o governo nas mais diversas áreas e queremos espaço para isso. E isso, em grande medida, fica comprometido com essa postura do PT. Mas é importante a gente saber que, na prática, ainda está sendo finalizada a Constituição do governo, né? Os segundos e terceiros escalões ainda não dão novos indicados. A gente ainda não tem essa contabilidade final de como ficou o nosso próprio espaço e o espaço dos outros partidos do governo Dilma. Mas, por enquanto, a gente não fica perdendo muito espaço, não. O PCdoB mudou vagas que ocupava, saiu da FINEP, saiu de um outro espaço, mas está ocupando espaços novos. Agora a gente tem indicações importantes de gerências na Caixa Econômica Federal, por exemplo, enfim. Então, mudaram aí os espaços, o PT dificulta com essa política hegemonista, mas a gente continua lutando para que as forças de esquerda do governo tenham condições de influenciar a pauta do governo Dilma, e é isso que o PCdoB tem feito.